Olá, tudo bem com você? Eu espero em Deus que sim, de verdade eu espero em Deus. Gente, estou muito animada para esse episódio, para compartilhar com vocês esse devocional, compartilhar o que Deus me falou a respeito desses personagens, que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E sim, é um casal, e um casal que me inspira demais, que me ensina, e eu tenho certeza que essas lições que o Senhor ministrou no meu coração, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos lá? O tema desse episódio é Velhos Demais. Será que ainda dá tempo? Abre sua Bíblia junto comigo. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5. A gente tem uma história maravilhosa. Eu quero ler alguns versículos, mas a gente também vai conseguir passear por esse texto e meditar e trazer à luz algumas coisas que o Senhor compartilhou comigo, vai ser bem interessante. Lucas 1, a partir do 5, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse texto discorre fala sobre o nascimento, sobre a profecia, na verdade, do nascimento de João Batista. E todo esse texto, ele é muito profundo e ele também leva a gente a ter alguns pensamentos, a fazer algumas avaliações, até de nossos comportamentos. Porque o texto inicia descrevendo quem era Zacarias, descrevendo quem era Isabel, ambos levitas, ambos servos de Deus. E é incrível quando o texto diz assim no versículo 5, ambos justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Daqui a gente já começa a sinalizar o que é que Deus quer falar conosco, no sentido de todo esse currículo, todos esses adjetivos que tanto Zacarias como Isabel são descritos nesse texto, não deram a eles a credencial de ter uma resposta imediata da oração que eles estavam fazendo. Sim, o casal estava fazendo uma oração e essa oração já tinha muito tempo. E aí o texto continua. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Detalhes que o texto traz para a gente que não tira o mérito dos elogios feitos anteriormente. Não, de maneira nenhuma. Só diz para a gente que eles tinham impossibilidades, que eles tinham dificuldades, que naquele momento era desafiador acreditar no que Zacarias posteriormente ouviu, quando a gente vai caminhar aqui no texto. E aí o texto continua. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. E aí eu coloquei na minha Bíblia assim, não havia dispersos. O culto estava acontecendo dentro e fora do santuário. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. E aí a profecia sobre João, quem seria João, a missão de João, e que dentro do ventre ele já ia receber o batismo no Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo, e aí é maravilhoso esse texto. E aí o texto se discorre a partir do versículo 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Zacarias não somente duvidou, não. Zacarias, ele foi irreverente, se é que eu posso usar essa palavra. Ele foi mal educado, ele desafiou
a profecia e quem estava trazendo a profecia para ele. E aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Uau, meu Deus! Velhos demais? Será que ainda dá tempo? Quando eu estava estudando e meditando nesse devocional, não somente para ministrar a vocês, mas ouvindo o que Deus tinha para mim nesse momento, algumas coisas vieram ao meu coração e algumas lições que a gente pode aprender desse texto. Mas primeiro o que me arrebata é um casal acima da média. Um casal dedicado, um casal fiel, um casal digno, um casal íntegro, servos. Eles já tinham no seu DNA, porque eram da linhagem dos levitas, então eles já tinham essa concepção de que eu vou servir ao Senhor e vou dedicar minha vida ao Senhor. Mas sim, eles tinham uma expectativa. Eles tinham um desejo. Quando o texto diz assim, eles são tudo isso, mas ela era estéril e já estavam velhos e ainda não tinham filhos. Naquela época, uma mulher sem filho, ela não tinha honra. Um homem sem filho, ele não tinha posteridade do seu nome. Uma família sem uma criança não era uma família, era só um casal. E eu tenho certeza que durante muitos e muitos anos eles oraram, choraram, conversaram entre eles, conversaram isoladamente e questionamentos inúmeros vieram na mente deles. Beleza, continuou servindo a Deus e justamente nesse dia em que ele vai servir, no dia que é o plantão dele, o anjo Gabriel aparece para ele e libera a profecia, mas na cabeça de Zacarias era tarde demais. Quantas vezes a gente se encontra assim? Uma profecia que a gente recebeu, uma palavra que alguém nos entregou, uma oração que a gente está fazendo há tanto tempo e a resposta não veio, a resposta não vem. A nossa fé enfraquece, as nossas expectativas, elas meio que ficam perdidas. A gente começa a trabalhar no reino, mas já não existe mais aquele ardor, aquele fervor, porque aquela oração, parece que Deus estava ocupado demais para atender. Ah, gente, nós temos lições lindas para aprender com essa família e esse casal. Primeira lição: Deus ouve as nossas orações e responde segundo a sua vontade, mas no tempo oportuno. Gabriel diz a ele assim: olha, você vai ficar mudo a partir de hoje e você só vai voltar a falar quando tudo isso se cumprir no tempo oportuno. Então, mais de 9 meses, ele voltou para casa, teve aquele momento com Isabel engravida, e depois de 9 meses é que ele, quando concorda com o nome de João, dizer ele vai se chamar João, é que ele volta a falar. Não é no nosso tempo que as coisas acontecem, é no tempo de Deus. Segunda lição, eles tinham limitações. Eles tinham limitações que os impedia. Antes ela era estéril e agora não somente estéril, mas idosos, eles não tinham como procriar. Então, as limitações deles começaram a se tornar um rótulo. Uma família idosa e uma mulher estéril. Como é que isso vai acontecer? Terceira lição. Zacarias ficou mudo 9 meses. Quanto tempo para refletir? Quanto tempo de introspecção? Quanto tempo de avaliação? A lição que a gente tira aqui nesse terceiro ponto é que Zacarias, um homem sacerdote, servindo ao Senhor no altar, tinha intimidade com Deus, ele já tinha visto Deus fazer muitas coisas, ele foi testemunha de muitos milagres, mas esse tempo não deu a ele maturidade para entender que o tempo de Deus é perfeito. Eu quero encorajar você a permanecer fazendo as orações que você fazia quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, que você continue velando por uma promessa ou algumas promessas que Deus lhe fez e creia que no tempo oportuno tudo isso vai acontecer. Que Deus te abençoe.